Contávamos com 120 pessoas entre jovens, mulheres e crianças. Os adultos eram de 23 combatentes, 12 caçadores e 8 homens que faziam as vezes de carregadores ou batedores, que iam à frente do grupo com a intenção de localizar caça ao inimigo. Passamos várias horas a explicar para o grupo o sonho de Amanticá e todos, crentes como eu, decidimos permanecer mais uns dias neste local para planejar o nosso retorno ao túnel. Sabíamos que a caminhada seria complicada, principalmente por conta da nova informação, mas teríamos que permanecer no nosso sonho de retornar à Terra Prometida. Relatei por algumas horas os fatos, recontando os detalhes de como poderíamos nos proteger. E esse povo, qual seria? Alguns descontentes ou uma seita desconhecida? Não sabíamos. Contaríamos com a ajuda dos nossos guias espirituais para nos acompanhar nessa jornada. No terceiro dia de espera no local, Amanticá trouxe a informação que, nos seus sonhos da noite passada, foi avisada que deveríamos retornar à nossa caminhada pelos túneis e tão logo atingíssemos uma lagoa subterrânea, deveríamos ficar um dia de espera e orar para os deuses nos protegerem em nossa jornada, pois aquelas águas eram energizadas por bons fluidos provenientes do interior do vulcão Vesúvio, que tanta destruição trouxera, mas que agora trazia momentos de exultação e esperança. Segundo o sonho, essas águas traziam em sua composição medicações necessárias para curar os males físicos e espirituais que a tribo sofria em decorrência do costume de ingerir a mistura da poção mágica feita por eles. Sua história era completamente decorrente das crenças e essa era mais letal, pois este povo trazia certa quantidade da poção para usar durante a travessia do túnel. Todos ficaram perplexos com aquela revelação e no mesmo dia anunciamos os rumos e fomos para o interior do túnel em direção a tal lagoa. Não me lembro de ter passado por ela, talvez fosse coisa nova, não sei, mas acho que a variedade de caminhos pode ter me levado a outra trilha que não fosse da tal lagoa. Prosseguimos todos juntos em direção ao desconhecido. Saímos bem cedo e, em seguida, atingimos o interior do túnel. Não havia mais marcas de pés, tudo havia desaparecido. Tochas iluminavam nosso caminho. Amanticá e o grupo de idosos permaneceu na retaguarda, enquanto os caçadores e batedores vinham à frente dos anciãos. Eu e o pajé compunhamos a comissão de frente com os guerreiros. Não tínhamos tempo a perder. Expliquei ao pajé que não havia passado por aquela lagoa na vinda, mas ele retrucou dizendo que Amanticá não sonhava errado, pois se ela disse que havia uma lagoa, era porque logo encontraríamos uma. Passamos por várias trilhas e cavernas, passando por galerias belíssimas, com cristais próximo ao chão e paredes brilhantes. Achei que estaríamos próximo à lagoa, pois começaram a aparecer reflexos no chão como se fosse água colorida. Ao tocar o solo, sentimos maior umidade no local. Nos animamos e prosseguimos nossa aventura até chegar à lagoa. Para minha surpresa era um belo espetáculo, havia até peixes nadando, corremos todos aos gritos de alegria e alívio, pois, como prometido, aquelas águas eram um símbolo de esperança e de cura para todos os males físicos, e quem sabe os espirituais. Amanticá sorriu e falou. Ele não ia nos desamparar. Mas a quem ela estava se referindo? 31. O encontro. Aqueles foram dias de muita alegria. O povo retirante finalmente encontrou um alento naquelas águas dulcificantes e mornas que provinham de um poço profundo, próximo ao Vesúvio. Os anciãos foram os mais entusiasmados. Para eles, aquilo era um bom sinal de que suas preces foram ouvidas. Não pensavam que um dia fossem viver aquele momento usufruindo de paz e tranquilidade. Todos estavam alegres, e por onde andava minha amada Pelenova. Seria um choque e tanto quando ela me visse, naquele estado diferente, com roupas e usando utensílios de primitivos. E o que falaria ao saber da verdade, que ao gerar uma outra família, já tinha 4 filhos com 3 mulheres diferentes.
Por certo ela não entenderia e possivelmente não aceitaria. Me veio uma ideia, a de retornar ao meu lar verdadeiro, levando também amostras da água termal, que tanto nos fazia bem. Peguei meu recipiente e armazenei uma generosa porção daquela água. Dormi em seguida e vi Padre Bastille falando para mim em meu sonho. Não te iludas, Luderov, este povo vai maltratá-lo. Eles não querem nada contigo, só usá-lo em seu benefício. Aquelas palavras fizeram-me atordoar. Que autoridade tens para fazer tal colocação, Bastille? Este povo é humilde guerreiro. Só quer um local para viver. É que eles só acreditam em seus deuses. Não temas, serás morto na primeira oportunidade. Por falar nisso, é bom que venhas logo, estou despertando de uma imensa paz. Só não consigo esquecer daquele dia fatídico em que fugi e fui engolido por aquelas feras selvagens. Mas, tudo bem, um dia verei o que fazer para vingar-me. Dito isso, Bastille desapareceu e meu sonho ficou mais colorido e menos pesado. Contei o ocorrido para o pajé e ele disse que o mau espírito de Bastille ainda rondava a tribo e, portanto, iriam fazer um ritual evocando seus antepassados para ajudarem a colocar aquele espírito em outras condições. Não acreditei muito, mas fizeram o tal ritual baseado em dança e ritos de oferendas aos seus deuses. A Manticae não percebeu que eu ficara calado perante tudo aquilo. Era meu jeito de observar e duvidar. Passamos mais de um dia à beira daquela lagoa com águas mornas e cristalinas, e chegamos à conclusão que seria necessário continuarmos nossa excursão no túnel. Deixamos, pesarosos, aquele lugar e partimos. Não tardou para encontrarmos outra saída, desta vez bem larga, que denunciava a presença de vários animais silvestres em seu interior. Aproveitamos e caçamos algumas lebres e cervos. Como há muito tempo não comíamos caça fresca, aquilo foi providencial para saciar nossa vontade de termos uma boa refeição. Dormimos na entrada da caverna que dava acesso ao túnel e fomos surpreendidos com a presença de 2 silvícolas, que tinham um aspecto semelhante aos zumbis que tanto me perseguiram outrora e me fizeram organizar o grupo de aventureiros, e culminou com esta história. Não perdemos tempo e saímos à procura dos 2 que desapareceram na noite. Tinha por volta de 20 e poucos anos e grunhiam em vez de falar algum dialeto, não deixaram pegadas e tudo levava a crer que eram seres com certa preferência pela noite, pois já era alta hora da madrugada e aqueles intrusos simplesmente desapareceram. Todos ficamos alertas e redobramos a vigilância. A Mantica perguntou: quem são estes intrusos? Não sabemos, respondeu o pajé. Pela manhã faremos buscas e tentaremos localizar seu povo. Fiquei atento à conversa e a Mantica resolveu dizer: só pode ser o povo Dornek, aquele que trouxe a prática de rituais baixos, onde até o corpo de homens são sacrificados aos seus deuses. Duvido, a Mantica, eles são apenas primitivos de tribos que não conhecemos. Pode ser, mas eles grunhiam e faziam gestos diferentes. Não vamos nos importar. Pela manhã, pessoalmente, chefiarei um grupo de batedores e caçadores para delimitar estas terras e, quem sabe, olhar esta tribo. Ao longe víamos o Vesúvio de um outro ângulo, agora mais distante e seu cume menos coberto por fumaça. Significava que nos afastávamos cada vez mais da nossa referência e adentramos em terras nunca vistas por nós. Ao amanhecer, percebemos que o grupo comandado pelo pajé já havia partido. O grupo de anciãos passou a dar as ordens e a refeição fora servida a todos. O sol já estava alto quando fui falar com o ancião Joreshi. Quanto tempo vamos ficar aqui? Perguntei. Não perturbe, estou me concentrando nas palavras do pajé, que disse para ficar até o pôr do sol. Se ele não vier, é para entrarmos no túnel e irmos embora sem ele ou o que restou do grupo de investigadores. Não acreditei naquelas ordens, mas o que fazer a não ser esperar.
Já era início da noite e nada de o grupo voltar. Decidiram entrar no túnel, andar um pouco e esperar mais um tempo. Foi o que fizemos. Fui falar novamente com Joreshi. Deixe-me ir agora, à noite, com 2 guerreiros. Prometo ficar pouco tempo à procura deles. Se não voltarmos até o amanhecer, faça o que o pajé ordenou, eu lhe imploro. Assim, Luderov mais uma vez pôs-se a aventurar em terras desconhecidas, sem preparo para o que iria presenciar, já que estava em menor número e nada poderia fazer para combater aquele grupo de homens extravagantes que, muito provavelmente, seriam os zumbis que tanto falavam e que tanto prejuízo provocou principalmente para ele. 32. A Mantica. Durante a noite, a Mantica teve novamente outro sonho a respeito dos destinos da tribo. Segundo ela, havia a presença de 2 cavaleiros que se apresentavam como os donos das terras na qual a tribo deveria se alojar. Mas, para tanto, deveríamos pagar uma soma alta em dinheiro, o que a época exigia. Para ela aquilo não tinha cabimento, pois não trabalhavam por dinheiro e, sim, para sobreviverem, além de que seu trabalho era caçar e coletar nas florestas onde viviam. A Mantica acordou assustada e relatou o seu sonho para mim, que já era acostumado com as exigências da civilização da época. Mas quem era Mantica? O que ela fazia era verdadeiro. Suas previsões pareciam corretas, todos acreditavam, até o pajé reverenciava a nossa orientadora. Segundo os costumes da tribo, a Mantica nascera numa família alheia a qualquer previsão do futuro. Seus dons vieram se manifestar ainda como criança, quando previu a queda de uma grande pedra no meio da tribo, durante uma chuva torrencial. A partir daí os anciãos passaram a observar aquela menina de 7 anos, que não gostava de brincar como as crianças da tribo. Ela só queria ficar observando a natureza e fazendo perguntas aos mais velhos sobre as origens da tribo. Seu principal teste foi revelar aos anciãos o que seria mais viável para a tribo. Permanecer próximo ao rio ou ir para mais próximo do grande vulcão, visto ser uma área fértil, com muitas árvores frutíferas e própria para a caça. Logo ela informou que nas proximidades do vulcão havia uns túneis, onde seria possível falar com os ancestrais mortos, com uma facilidade maior. Tudo fora o que seu orientador espiritual comunicara, sem outros rodeios. A Mantica passou no teste com louvor, já que outros videntes da tribo indicaram a mesma resposta. Agora, com mais idade, ela se tornara a melhor mentora da tribo em tudo, sendo consultada para que todos sobrevivessem da melhor maneira. E agora, que sonho era aquele? Todos os anciãos ficaram se entreolhavam enquanto ela fazia o relato do sonho. Orames, o mais velho, falou que aquilo poderia ser um aviso de que não deveria mais sair dos túneis e prosseguir a vida no subterrâneo, só saindo quando precisasse, fosse para caçar, fosse para recolher frutos. A Mantica sugeriu que Luderov explicasse sobre os costumes daquele povo ao qual pertencera, e dissesse o que significava tudo aquilo. Orames retrucou com um lisonjeio para a Mantica, mas não poderia admitir que um forasteiro falasse para os anciãos. E então a Mantica pediu que Luderov relatasse para ela quais eram os costumes do seu povo. Fala para mim, o que significa isto, homens cobrando de outros. E Luderov iniciou sua explanação com muita timidez. Bem, acho que você não vai gostar de ouvir este relato. A verdade é que... Orames interrompeu aquela conversa, disse para Mantica se retirar pois iria falar diretamente com Luderov. E assim foi feito. Luderov relatou todos os costumes da sua gente e deixou perplexo Orames que, de imediato, convocou uma reunião com os outros anciãos. Como podem? Retrucou Orames. Eles não têm compaixão com ninguém? Mandam escravizar os outros. Seria melhor morrer do que ser escravo. Na cultura do povo de Orames,
Transformar um homem em escravo era uma das piores humilhações que se poderia impor a um derrotado. Por esse motivo os vencidos logo morriam, ou de fome ou por meios próprios, cometendo suicídio, pois guerreiros eram feitos para guerrear e não para se tornar prisioneiros. Essa era a sua lei. Não tardou para que os outros anciãos falassem a respeito do sonho e de seu significado, de acordo com Luderov. Resolveram se reunir e deliberar o que fazer. Aquilo parecia ser um destino cruel para a tribo. Sugiro que fiquemos nas fossas e túneis. Nossa tribo não se desmanchará e seremos unidos para sempre. E o povo que parece vampiro? O que fazer com eles? Eles também vivem nos túneis. O silêncio tomou conta da reunião. Iremos pensar no que fazer, garantiu Orames. Você se lembra do último encontro do pajé com os agressores? Por pouco não morreram, graças a Luderov que, contrariando as próprias ordens, decidiu ir ao encontro do pajé e libertá-los do sacrifício, num ritual macabro. Convém recordar este último episódio. Durante a última semana, Luderov foi procurar o pajé e seus guerreiros que foram surpreendidos pelo povo agressor, que mais pareciam com zumbis encontrados amarrados a uma árvore, prontos para serem sacrificados pelo grupo. Queria utilizar lanças afiadas para retirar, a sangue frio, todas as partes do corpo, uma a uma, até eles ficarem totalmente destrinchados. As suas vísceras iriam ser atiradas aos animais silvestres, e sua carne devidamente ingerida por todos, como em um ritual da época dos canibais. Para o espanto deles, Luderov atirou tochas e com seu pequeno grupo conseguiu libertar o pajé e outros que haviam caído nas mãos daquele povo pagão. Nunca na tribo alguém com tal heroísmo fora anunciado. De certo que todos tinham uma dívida com Luderov, mas não podiam libertá-lo, pois ele fazia parte, também, de uma cultura escravagista. Logo após o relato, todos se retiraram para pensar em uma solução. Se ficassem pelos túneis corriam o risco de se confrontarem com o povo zumbi, e se fossem para fora provavelmente seriam escravizados pelo povo de Luderov. Não havia muito tempo para se decidirem, pois os alimentos se esgotariam em pouco tempo. Tudo o que restava ao grupo era pedir aos deuses e ancestrais que dessem uma solução para o impasse, visto que não seria fácil nenhuma coisa e nem outra. A solução deveria ser anunciada e todos deveriam submeter-se às orientações. A Mantica, agora a mulher mais influente da tribo, teria como missão consultar os ancestrais e pedir para orientá-los. A missão seria mais difícil que imaginava. O local não era propício e, provavelmente, seus deuses não iriam ajudar se não fizessem sacrifícios. Assim eles pensavam. 33. A força da humanidade. Os zumbis. Era mais de meia-noite e a Manticae não conseguia conciliar o sono. Estava aflita com tanta responsabilidade, pois seus sonhos traziam mensagens que influenciariam os destinos de sua tribo. Logo pela manhã, procurou Luderov para repartir suas preocupações. Estava frio, e o orvalho trazia luzes diferentes com o alvorecer. Uma verdadeira dádiva dos deuses que permitiam tal impressão da natureza. Luderov despertou com preocupação no meio daquela selva de espetáculo singular. Era primavera e o perfume das flores exalavam no ar, que traziam lembranças das terras que esse povo perdido habitava no passado. Agora só restava aqueles campos próximos ao túnel, que trazia a esperança de um porvir melhor. Esta saga começou há mais de 400 anos, quando dois irmãos de nome Antúlio e Nevolteiro, provenientes da região norte da Itália, traziam consigo uma mascote de estimação da raça orangotango, proveniente dos países africanos. Animal de grande porte, afastava quem o visse ou dele se aproximasse. Essa fera era um amuleto, segundo os irmãos. No entanto, certo dia quebrou sua jaula e fugiu para o interior da floresta próxima. Esta mascote macho cruzou com uma fera semelhante a ele, da mesma espécie,
que também tinha como habitat as florestas próximas, e deu origem a um animal disforme, que ao nascer passou a amedrontar os que o vissem às proximidades. Eis que os dois irmãos não cansavam de procurar sua mascote. Já fazia 5 anos e, após discussão entre eles, foi considerado que o irmão Antúlio tinha tido culpa na fuga do orangotango e decidiram que, a partir daquele dia, iria sozinho procurá-lo. Após imenso esforço na tentativa de achar o animal, avistou um certo grupo de chimpanzés em fuga, o que lhe atraiu a uma toca em que encontrou sua mascote e outro ser que não sabia se era humano ou macaco, mas que tinha a aparência de um monstro. Ficou com medo e recuou. Foi falar com seu irmão a respeito daquele grupo familiar ao qual sua mascote se unira. Decidiram os dois irem averiguar a possibilidade de o atraírem, mas quando chegaram foram imediatamente atacados pelo orangotango e seu sucessor. Só que ele tinha no sangue componentes de mutação de outra espécie. Daí os irmãos feridos e fatigados decidiram deixar sua antiga mascote para trás. A partir dali estavam definitivamente com o sangue contaminado por uma espécie de micróbio que só este orangotango e seu filho possuíam. Aos poucos, começou a aparecer uma doença rara no sangue dos irmãos que os fizeram tornar-se com apetite por carne fresca, e sua pele e ossos passaram a se tornar mais doloridos. Tiveram também filhos que traziam as marcas desta doença, que se alastrou por todo o povoado, não se tendo nenhuma espécie de controle. Nunca se vira algo assim, mas esses seres resultaram no tal povo zumbi, que, decididamente, nada mais eram do que pessoas doentes em busca de ajuda para seus males incuráveis. A desventurosa agressividade fazia com que todos os odiassem e deles se afastassem. Não existia antídoto para a doença e eles só se reproduziam com parentes próximos, piorando os seus descendentes. Aquela situação desconhecida para todos havia criado um mito perverso contra pessoas doentes da alma, do espírito e do corpo. A Mantica percorreu a selva em direção à floresta mais densa e, próximo a uma pedra angular, inicia o ritual de oração. Pede a Luderov para ajudá-la colocando restos de animais abatidos próximo a este santuário primitivo, com a finalidade de manter contato com seus ancestrais, no mundo espiritual. Logo veio um ser desobediente e a Mantica não parava de tossir e fazer caretas desconcertantes. Era um espírito das trevas que, vendo a dificuldade daquela mulher, se lança em seu perispírito para bagunçar o pedido de socorro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após certa luta de pensamento, a Mantica conseguiu se livrar desse ser perverso e começou a chorar e suplicar aos seus ancestrais do que viessem se comunicar, pois sua tribo estava prestes a se tornar escrava ou se extinguir. Após alguns minutos, eis que surgiu à sua frente um ser angelical, de doces traços, que emanava um perfume suave. Era uma visão em que só a vidente poderia testemunhar, sua alma sensível deixou transparecer toda sua delicadeza. Mas quem era aquele ser tão belo que estava vendo? Não importava, queria orientação que naquele momento era tão difícil. A Mantica se ajoelhou e implorou para que aquele ser tão iluminado a orientasse e, por conseguinte, sua tribo saísse daquela situação. Pediu em forma de oração: Ser Supremo, dê a luz para nos guiar, não temos solução. Não temas, minha filha, estamos aqui para orientá-la. Como sabes dos nossos problemas? Sempre estou contigo, só que não me percebes. Ó, Mãe das águas e do fogo, diz-me o que fazer. Orarás, dia e noite, por 15 noites pedindo ao Ser Supremo que ampare você e seus irmãos em desventura, para assim repudiarem os que vivem em crueldade humana, perdidas nestas florestas. Mas como, Ser Supremo? Eles querem nos devorar. Amá-los não podemos. Trarás a água que usou teu povo e misturarás com estas essências que o orvalho da noite traz em cima das matas, fixarás um mel que dá nas colmeias e oferecerás a estes desvalidos. Mas como, minha ama,
Não poderei me aproximar destes rebeldes. Sim, poderás, o amor supera tudo. Faz o que digo e verás o quanto te sentirás bem. De repente, aquela imagem vai se desfazendo e deixando a Mantica desfalecida. Luderov a socorreu e, após alguns instantes, a Mantica se recuperou da visão que tivera e, relembrando tudo o que fora dito, partiu para a tribo em busca do conselho de idosos e do pajé para poder oferecer a solução daquele problema. O transtorno agora seria convencê-los a se unirem ao povo zumbi. Que Deus seja louvado nas suas decisões. O amor nunca termina com a vida. 34. O encontro com zumbis. A Mantica não acreditava no que estava acontecendo. De repente, uma solução pairara à sua frente. É certo que muitos dos anciãos não iriam gostar desta história de amizade com o povo zumbi, mas seria uma oportunidade de esclarecer as origens daqueles canibais. Nada fora revelado até então. O povo de Mantica nada sabia a respeito dos zumbis, só que eles patrocinavam verdadeiras destruições a quem estivesse próximo a eles. De repente, surgiu na mata, como por encanto, uma formosura de mulher, proveniente do povo zumbi. Desta vez, vinha em paz para pedir que representantes de nossa tribo fossem ao encontro com seus chefes, para dialogarem a respeito de assuntos que interessavam a ambos os povos. Eu fiquei perplexo, pois mal havia acontecido a façanha de Mantica conversar com um ser invisível e apareceu uma correspondente da tribo de lá para dialogar. Após alguns minutos, o conselho de anciãos se reuniu no centro de uma clareira e passaram a discutir a viabilidade de atar relações de amizade com zumbis. A Mantica aproveitou e relatou sua visão e os fatos ocorridos pela manhã. Em seguida, para a alegria de todos, foi decidido realizar uma tentativa de aproximação com aquele povo canibal. Mas o que se sucedeu? Será que eles têm algo a nos relatar? Questionou Oramis. Não sabemos, comentou outro ancião. Certo é que temos uma chance de sobreviver nestas terras, próximas a eles. Não tenha tanta certeza, falou Oramis. Temos que nos precaver para uma cilada. Não podemos nos solidarizar assim, tão de repente. O que temos a perder? Perguntou a Mantica. Não será a oportunidade que precisaríamos para ter condições de nos aproximar deles. E a minha visão? Não será para nós ajudarmos a se curarem de algum mal? O pajé, já meio atônito com tanta falação, resolveu dar sua opinião. Deixem as coisas fluírem. Se for para ajudá-los, vamos em frente, que é melhor do que combatê-los. Eu mesmo, outro dia, senti o quanto este povo tem felicidade na sua vida, percebi que eles estão pedindo socorro para seus deuses. E aquela mulher, parecia que não tinha os traços deles, era bonita e cheia de vida, arguiu a Mantica. Bem visto, mas ela parecia ser uma prisioneira. Não vê que ela também precisa deles? Bem observado, Oramis, mas temos que decidir o que fazer e como. Todos se entreolharam e, de repente, Oramis puxou o voto levantando sua mão direita. Quero ir falar com eles. Em seguida, metade dos anciãos concordou com Oramis e a outra metade achou que seria um gesto precipitado. A Mantica deu o voto final e vencedor. Disse que confiava em seus deuses e nessa visão que teve pela manhã, decidindo em ir compor o grupo que iria encontrar o povo zumbi. Nessa tarde, Luderov, pensativo com tudo o que tinha ocorrido, decidiu ir também com o grupo após a permissão do ancião mais velho. Formou-se uma pequena comitiva de 5 anciãos, além de Mantica, Luderov e um guerreiro que iria levar alguns artigos de presente feitos pelas mulheres da tribo. E assim, no dia seguinte, partiram em direção às terras dos zumbis. A manhã estava bela, o sol trazia a sua incrível vitalidade que iluminava a todos os recantos daquele vale, nada podendo esconder dele. Os pássaros da floresta emitiam os mais lindos e harmoniosos sons em uma sintonia única,
com acordes magistrais aos ouvidos dos membros da tribo. No início da caminhada, todos se falavam e comentavam as estratégias que iriam usar para se comunicar com aquele povo hostil. Nada de armas, somente o guerreiro portava uma lança, como sinal de guardião do grupo. Amantica comentou com Aramis: Meu velho, quero que fiques atento às necessidades deste povo. Tem orientações que poderão nos unir a eles, através da cura de seus transtornos físicos, e isto vai demandar confiança entre todos nós. Sim, minha pequena, temos que tentar ser amáveis ou gentis, já que eles são os donos destas terras que queremos compartilhar e nós os pretensos invasores. Temos o que eles querem, trabalho para servi-los, falou outro ancião. Não sejas pessimista, Caius, temos, sim, outras coisas que eles querem. Sabemos comer frutas que eles não conhecem, temos armadilhas que eles não têm e, o mais importante, muitos de nós já não nasceram com marcas até semelhantes a deles. Já somos mais puros, rebateu Aramis. Aquela observação deixou Luderov e Amantica observando os traços distorcidos nas peles dos anciãos, o que o levou a pensar se por algum acaso eles também seriam aparentados destes zumbis. Quem sabe? Só os anciãos poderiam dar alguma pista. Chegando próximo a um riacho, foram recebidos por duas belas mulheres acompanhadas de um zumbi seminu, com uma lança afiada em uma de suas mãos e a outra portando uma flor branca, que simbolizava certo grau de boas-vindas, ao seu modo, claro. Seguimos o trio, entre mata fechada e arbustos afiados, e chegamos ao centro da cidade dos zumbis. Notei que fizeram um aglomerado de plantas próximo a uma estrutura de arvoredos, e havia uma divisão de locais sinalizados por pedras justapostas, com um grande altar no centro. Seria o local da reunião. Nos deixaram nesta localização e os três partiram para avisar ao chefe zumbi da nossa chegada. Não tardou para que uma enorme quantidade de pessoas se juntassem perto de nós e começaram a nos olhar e a nos tocar como se fôssemos objetos. Ficamos parados até que ouvimos sons de batuque feitos por objetos de madeira e couro de animais. Em seguida vimos um grupo de zumbis que se aproximava do centro de evento, trazendo consigo uma menina próxima ao grupo. Ela parecia ser uma europeia, com pele branca e olhos azuis. O que ela fazia aqui? Só com o tempo saberíamos. 35. A fórmula da cura. Amantica reconheceu o chefe da tribo dos zumbis. Era jovem ainda, quando seu pai a levou para caçar. Vislumbrou outro jovem em plena selva na região de caça, que a ficou olhando por um bom tempo. Seu pai logo chamou a atenção dela, dizendo: Pare de olhar este jovem zumbi, ele é agressivo. Devemos evitá-lo. Pai, ele parece ser inofensivo, não vê? Até deu um leve sorriso. Não sejas tola, filha, eles fingem estes gestos e de repente vêm nos agredir. Este é o plano deles. Amantica abaixou a cabeça e eles foram em outra direção, deixando aquele jovem com um olhar penetrante segui-los por um breve tempo. Após despertar de suas reflexões, Amantica comentou com Aramis que tinha visto aquele chefe quando jovem, na floresta, caçando. E Aramis falou: Sabia que existia algo para nosso encontro, vai ver que ele lhe viu novamente e quer lhe falar. Sim, talvez, responde Amantica, mas já faz muito tempo. Não sei se ele recorda. Nisso, a comitiva do chefe chega ao local do encontro e com um toque de batuque, todos param e dão um grito de guerra, e passaram a sentar ao redor do chefe nos locais demarcados pelas pedras. Sentem-se, falou o chefe. Sua língua tinha uma semelhança com a do povo de Aramis, e todos se sentaram, conforme o pedido. Neste momento, entrou no cenário dançarinos com tochas e lanças fazendo uma pequena coreografia de poucos passos e muito malabarismo, que chegou a impressionar a comitiva. Em seguida, trouxeram bebidas e comidas para que nos servissem.
Parecia que estávamos sendo bem tratados. Fizeram gestos diversos e tentaram tirar a Mantica para dançar. Orames permitiu e ela foi trocar os passos com os dançarinos. Pareceu-nos uma excelente recepção. Após o desejum, o chefe virou-se para nós e perguntou: "O que querem por aqui? Nossas terras não pertencem a outras tribos. Queremos nos alojar. Estamos caminhando há vários dias e não temos onde ficar", refere Orames. "Sabemos que estão aqui há alguns dias, mas não podem ficar por muito tempo", retrucou o chefe. "Temos uma proposta", disse Orames. "Ficaremos aqui por mais uns dias, usando suas terras próximas ao vale e em troca lhe daremos um tesouro." "Qual?" "Isso nos interessa. Trazemos a possibilidade de cura dos seus males. Sabemos que são portadores de um problema na pele e nos seus ossos, que só terá uma cura com o que temos." Nisso o chefe se levanta e saiu para falar, junto a Orames. "Não brinque conosco, temos muito o que perder com sua presença em nossa terra." "Estou falando a verdade." "Então diga. Que cura é esta que nossos ancestrais não nos dizem?" "Posso falar-lhe, com a condição de ficar aqui por um tempo." O chefe determinou que todos saíssem, ficando somente Orames e a Mantica. "Quanto ouro queres?" "Precisamos de terras, senão o nosso povo morre." O chefe zumbi baixou a cabeça e, pensativo, resolveu ceder por um tempo à permanência da tribo de Orames nas terras próximas do vale, com a condição de iniciar o quanto antes o processo de cura da doença do corpo e da alma. A Mantica, assustada, correu em direção a Luderov e relatou o ocorrido. "E agora, Luderov, o que vamos fazer?" "Anotamos a fórmula, mas não sabemos se dará certo. Confio no espírito que me trouxe, mas temos que fazer um teste." "Sim, a Mantica, faremos, mas com quem?" "Eles são muito doentes, com exceção desses escravos." "Como poderemos usá-la?" "Não sei", disse a Mantica, "só poderemos ter certeza do sucesso da fórmula usando em alguém." A Mantica completou: "Poderemos usar um deles para fazer o teste, alegando necessidade de fazer a dosagem correta. Certamente o chefe vai convocar alguém." "Tudo bem, e quando será isso?" "Em breve, Luderov. Vamos primeiro rever e juntar a fórmula, depois pediremos um voluntário." Nisso, o chefe zumbi de nome Otica discursou para o seu povo: "Deixaremos este povo no vale, eles terão liberdade para colher e caçar. Não demorará muito e eles irão embora." Orames agradeceu a generosidade de Otica. Eles se dão um abraço para selar a amizade. Deixamos o povoado em direção aos túneis, onde nos aguardavam com impaciência. A Mantica foi logo falando para a tribo do que aconteceu na reunião e todos se abraçaram alegres com a possibilidade de ficarem para sempre naquelas terras. Todavia, era precoce afirmar isso. Depois de alguns minutos, Orames nos reuniu e pede para que o ajudasse a Mantica a fazer a fórmula de cura, pois disso dependia a tribo e sua sobrevivência. Convocamos alguns batedores e guerreiros a voltar aos túneis e procurar o lago subterrâneo, cujas águas tinham componentes mágicos. Deixamos os deuses nos guiar ao local da evidência de Mantica para ela falar novamente com o espírito que deu a fórmula. Tudo parecia ir bem, até a chuva chegou para aliviar o calor que fazia, apesar da primavera. 2 dias se passaram até que os batedores retornaram com uma boa quantidade da água mágica. A Mantica resolveu voltar ao local da comunicação. "Quero falar com você", me responde. Insistiu, mas nada aconteceu. A Mantica, desolada, resolveu voltar à tribo e tentar fazer a fórmula, com aquilo que ela se lembrava: água, mel e orvalho. Não havia outro ingrediente, supunha.
Fez a mistura e parecia que não aconteceria nada. Nessa noite, Amantica sonhou que sua fórmula estava incompleta. Ao despertar, voltou ao local do contato com a senhora, em espírito, e suplicou que ela aparecesse e conversasse. Estava insegura e completamente desolada com a possibilidade de falha no que fora prometido. Amantica permaneceu o dia todo no local. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. 36. A cura. O início. Naquela noite, com Amantica ainda perto do altar improvisado, deixava transparecer abatimento e cansaço de ter ficado o corrido dia à espera da comunicação com aquele ser tão belo, que lhe forneceu a fórmula da cura. Permanecia olhando aquela mulher abnegada em seu transe que já durava horas. De repente, ela olhou um brilho se aproximando e começou a relatar a presença do ser angelical. Duvidaste do que te falei? Não, minha senhora, apenas não entendi tudo. Ficarás com receios se te disser que tudo depende de ti e de teu povo? Como assim? Não fizemos nada a respeito. Significa que a tua crença deve ser maior do que a dúvida. Andarás com este pensamento e verás que o que eu te passei irá funcionar na sua plenitude. Para o homem que te acompanha, ele chama de fé. É acreditar e transformar esta energia dada por Deus em benefício de si e do próximo. É a abnegação de todas as dúvidas em prol do dever de fazer o máximo de bem ao outrem. Não temas, será um meio de aumentar sua crença para o bem maior. Esta energia não tem como medir, somente irás ver o resultado. Fique em paz. E, assim, Amantica desmaiou. Após alguns minutos ela recobrou a consciência e passou a relatar os fatos vividos. Luderov, o que ela falou em relação à fé. O seu significado para nós é o mesmo de acreditar em algo que não existe. Sim, respondeu Luderov, a fé que ela falou é a relação da crença no mágico, no nosso coração de que tudo o Pai Criador provê para que suas criaturas vivam e sejam felizes. A falta dela é que traz o desânimo, a tristeza e a não realização de algo. Sempre a falta de fé é um dos componentes do fracasso. Entendo, Luderov. Voltemos ao nosso povo e falarei com os anciãos para que digam ao chefe zumbi que estamos prontos para o teste. Na mesma noite, Luderov, ao retornar à tribo, ficou a imaginar quem seria esta luz, este espírito que tanto havia trazido esperanças para eles. Não chegou a nenhuma conclusão, só que seria de aspecto feminino e tinha falado sobre fé. Após alguns minutos de relato dos anciãos, Amantica recolheu-se ao seu canto de descanso. Ela relembrava. Que maravilhosa mulher este espírito e quão doces palavras e atos, espero não falhar nas minhas ações. Pensou e imaginou que aquela poção mágica surtiria o efeito esperado, pois essa era a vontade dos deuses. A noite veio calma, e o sereno trouxe vasta quantidade de orvalho que nutria as folhas do vale. Ao amanhecer, aquele espetáculo da primavera, com vários pássaros a entoar cânticos anunciando um novo dia e a beleza da relva, formava um cenário enternecedor. Comemos algo e ficamos esperando a chegada do voluntário para tomar a fórmula. Amantica veio e me perguntou: como são seus deuses? Respondi: na verdade é só um Deus que vemos, único, que comanda tudo no céu e na terra. Não há vários. Ele sozinho para governar tudo? Sim, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele controla tudo, até as horas do dia e devemos louvá-lo assim. Se ele está em todo lugar é único, como ele pode ver todas as dificuldades de todos ao mesmo tempo? Isto vai depender da nossa crença, nossa fé. Ele está aqui neste orvalho, no nosso coração, no nosso pensamento,
nos irmãos sem lugar para viver, também nos que têm abundância de tudo. A Mantica, pensativa, achava que Luderov teria muitas respostas a lhe dar por um bom tempo, mas o que deveria fazer era dar a poção mágica para o voluntário e pensar intensamente que aquilo iria dar certo. Luderov ponderou. Devemos nos esforçar a fazer um pedido para que tudo dê certo. Pediremos em grupo, com a mesma intenção e veremos quanto tempo levará para esta poção fazer efeito. Isto é que se chama de fé no Criador. Após algumas horas, surgiu um pequeno guerreiro zumbi, trazido por outros, com a intenção de se fazer voluntário para tomar a poção. Se desse certo, eles iniciariam uma nova caminhada, em direção a uma das dores da alma, pois aquela situação de deformidade física refletia nos pensamentos agressivos da comunidade zumbi. Sentou-se o voluntário e iniciou-se, em voz alta, cântico de agradecimento e pedido para os deuses auxiliarem aquele homem em sua cura. Em seguida, deram uma poção generosa da mistura mágica e um grupo de 15 homens e mulheres continuaram com seus cânticos e preces, pedindo pela cura do jovem. Em seguida, deitaram-no próximo a uma árvore e o cobriram com uma manta. Pediram para que ele relaxasse e pensasse em sua cura. E assim foram se passando as horas e, de repente, para a surpresa de todos, suas manchas começaram a desaparecer. Era um milagre. Foram ouvidos gritos de alegria e choros. Havia certeza de que aquilo seria o começo da cura daquele voluntário. A Mantica não se conteve e me abraçou. Aliás, todos se abraçaram graças à compreensão das palavras daquele espírito de luz que trouxe alívio para nossas dores. Depois de tanta e efusiva alegria, pedimos para que o voluntário e seus guerreiros voltassem à sua tribo, falassem e mostrassem ao Tikal quanto havia melhorado. Esta poção mágica, enfim, só funcionou com a ajuda dos deuses. Na verdade, como disse Jesus, a fé transporta montanhas, crê e tudo se dará. Fiquei pensando em tudo aquilo e concluí que Deus olha por todos, em todos os lugares e para todos os povos. Nós aqui, sem ter ninguém a nos ajudar, tivemos as preces e pedidos atendidos pelo Criador. 37. O engano. Quando o voluntário Coré retornou à tribo zumbi, o chefe já dormia e os demais vigilantes acompanhavam a movimentação da noite. O jovem tratado entrou anunciando a sua cura. Foram necessários vários gritos para que todos despertassem, inclusive o chefe que examinou pormenores do jovem curado. Perguntou como e o que tinham feito com ele. Após todo o relato, o chefe retornou ao seu recinto e elaborou um plano para pegar as instruções de cura. Diria que tinha muita necessidade e em troca ofereceria uma parte de todas as suas terras, visto que a cura da doença e o desgaste que acompanha, a longo tempo, toda a trajetória do seu povo não tinha um valor definido. Pela manhã logo formou-se uma grande comitiva dos zumbis e partiram para tentar converter os Otolaks a se renderem à sua digna proposta, já que eles tinham interesse em se estabelecer em terras amigáveis. Orames mal tinha despertado do sono agitado e fora visitado pela comitiva zumbi, que logo foi explanando suas necessidades e as bases para a troca da poção mágica. Orames, ainda meio desperto, resolveu convocar os anciãos, a Mantica e Luderov para discutirem o que fazer. Acho que primeiro devemos deixar claro que a fórmula somos nós que possuímos, portanto, não a daremos, pois é nossa garantia de sobrevivência, falou Orames. Sim, também achamos, mas se descobrirem quem a mexeu e criou, serão capazes de o sequestrarem e nos expulsarem destas terras, interveio a Mantica. Muito bem, então direi que a condição de ficarmos aqui se dará para ajudá-los no tratamento que há séculos os afligem e que nós ficaremos eternamente nas terras do vale. Se aceitarem, tudo bem, caso contrário, só os deuses nos salvarão. Chamaram o Tikal e passaram a mensagem dos anciãos. Em ato contínuo,
O chefe zumbi aceitou os termos propostos e pediu que iniciassem imediatamente o tratamento de toda a sua tribo. E assim ocorreu. Primeiro os idosos e as crianças e, posteriormente, os valentes guerreiros zumbis e suas mulheres. Não tardou para que todos os tratados iniciassem a recuperação das feridas da pele e as dores dos ossos. No entanto, parecia que em uma menina de 14 anos a poção não havia surtido o efeito esperado. Seus pais seriam uma mistura de parentes próximos e parecia que a doença se manifestava de maneira mais rigorosa em relação aos outros. A Mantica foi chamada para analisar o caso. A menor foi examinada dos pés à cabeça e havia estranhas marcas de cicatrizes debaixo do seu pescoço, que denunciavam um ferimento por algum objeto contundente, pois o aspecto era rude e mal delineado. A jovem relatou que, num passado recente, fora submetida a um teste de cura pelo curandeiro dos zumbis que, com uma pedra, rasgou sua pele, colocando veneno de arraia solarda, uma espécie de peixe venenoso que vivia em águas de lago meio lodoso, às proximidades. A jovem ardeu 5 dias de febre e nenhum efeito de cura da doença tinha sido produzido. A Mantica solicitou ao chefe zumbi que a deixasse por mais tempo no meio deles para que pudesse continuar o tratamento. A Mantica, que estranho é esta menina, acho que devemos invocar novamente a bela senhora para que peçamos orientação do que fazer neste caso. Faremos isto hoje à noite, Luderov. Suplicarei para que ela nos oriente. Chegada a noite, a dupla se dirigiu até o altar improvisado, no meio daquela floresta isolada, e iniciou o ritual de súplica, para que a Senhora da Pedra aparecesse para ela e a deixasse conhecer os meios para a cura da jovem zumbi. Passaram-se algumas horas e o que apareceu foram certos animais comuns da floresta, que não traziam nenhum perigo aos dois. Quando já passava da meia-noite, a Mantica sentiu um suave odor de rosas vermelhas e pediu para Luderov acompanhá-la perto do arbusto onde estavam pequenos brotos da elegante flor, e, de repente, ela se abre, deixando suas pétalas mostrarem seu interior com finas espécies de botões, prontos para germinarem em outros locais. Tudo era incrível. Aquela hora seria impossível uma flor desabrochar e ainda mais ter certos elementos em seu interior. A Mantica interpretou que seria dali o acréscimo na fórmula para curar a jovem zumbi. Colheram 3 pétalas e levaram para a tribo. Adicionaram os pólens e deixaram a força do sereno agir naquela nova mistura. Pela manhã, todos despertaram bem cedo e apareceu o chefe zumbi para ver o último resultado. A Mantica, ao perceber a sua presença, pediu para que a jovem bebesse a nova poção. Minutos depois, a jovem deitou, se esperneou e todos viram sair do local da ferida debaixo do pescoço um líquido escuro, fétido, com aspecto de lama. Aos poucos ela começou a tossir e sua pele, finalmente, tornou-se clara, sem vestígios de ferimentos. Alegria se espalhou entre os dois povos e os espiões do chefe zumbi realizaram um relatório ao seu chefe, dizendo que provavelmente o mentor de toda aquela mágica era o Luderov que, com a ajuda de sua assistente, chegou à conclusão da poção mágica. Lê do engano. Acontece que a mulher não era considerada capaz de realizar tais proezas, diferente do povo de Amantica, que consideravam a mulher uma verdadeira dona da tribo no quesito organização local e intuição. Já os anciãos, por sua experiência, ditavam os rumos da vida da tribo para o progresso e manutenção, e pela eternidade de seu povo. Pobre Luderov, confundido pelos zumbis como inventor da tribo, teria seu destino mais uma vez alterado, para que, ao invés de ser libertado, voltara a um cativeiro, em mãos mais rígidas. Mas a providência divina não deixaria os necessitados sem ajuda. Que Deus seja louvado hoje e sempre, pela eternidade. 38. O sequestro. Otica, o guerreiro-chefe dos zumbis, determinou a prisão de Luderov alegando necessidade de manter o idealizador da fórmula em mãos de seu povo.
Não poderia deixar aquele homem brilhante fugir e desaparecer com a cura dos males da tribo. E assim foi feito. Ao anoitecer, com o povo já recolhido em suas tendas, um grupo de guerreiros dos mais preparados adentrou ao núcleo da pequena cidadela, invadiu a tenda de Luderov e o retirou com olhos e boca tampados. Ele levou um susto grande e desmaiou ao perceber que aqueles guerreiros queriam forçá-lo a sair com eles. Foi surpresa geral na tribo não encontrar Luderov, que foi dado como fugitivo e não encontrado em nenhum lugar. Mesmo com seus poderes, Amantikai não conseguiu descobrir o paradeiro de Luderov. Orames decidiu ir à tribo zumbi, inquirir se por acaso tinham visto um integrante de sua tribo, obtendo resposta negativa. Ele não suspeitava que os zumbis haviam raptado Luderov. Como não poderia dizer nada, esconderam Luderov numa colina distante do local de habitação, escoltado por 3 guerreiros da comunidade zumbi. Otikai nunca imaginou que os verdadeiros poderes de cura provinham do mundo espiritual, graças às comunicações feitas por Amantikai. Na manhã seguinte, o povo zumbi reuniu-se. Informaram também a Orames que, devido ao sucesso da cura em massa, deixariam todos ocuparem as terras próximas ao vale na entrada dos túneis. Mas, a partir daquele dia, não poderia mais reunir-se com os elementos dos zumbis. Ou seja, não teria mais acesso às terras dos recém-curados. Foi um alívio geral para Orames e os seus, com exceção de Amantikai, que não estava confiando no chefe zumbi. Mas, por aquela hora, nada poderiam fazer. Orames decidiu iniciar as buscas à procura do fugitivo Luderov, afinal ele era considerado um elo importante entre a tribo e os deuses, cuja postura trazia alívio entre as manifestações que Amantikai protagonizava. Passaram a acreditar que Luderov era uma ligação importante entre Amantikai e os espíritos do passado. Viam que importantes comunicações e revelações eram feitas perante a presença do fugitivo. Não sabiam que Luderov tinha resgates importantes a fazer com aquela tribo primitiva perdida nas imediações do Vesúvio. Sim, meus amigos, estas revelações não poderiam ser ditas aqui, sem esta breve história de cura coletiva de um povo, perdido, que vivia às custas próprias, sem a ajuda da moderna civilização do século XIX, cujos raios da palavra do Mestre Jesus já vinham sendo espalhados pelos 4 cantos do mundo. Luderov participara de um verdadeiro massacre em grupos de extermínio, tão comum nas épocas antigas e, por causa deste episódio trágico, nosso amigo reencarnado tivera a necessidade de se despojar de tão grave pena ditada pelos vínculos que somos obrigados a se ter, para remover estes obstáculos rumo à redenção, perante a lei. Nosso amigo Luderov resolve no mundo espiritual reencarnar na condição de pobre explorador de terras, arrastando sua pequena família para estas provas, resignados ao destino de terem que procurar terras para sobreviverem. Somente com a ajuda de amigos do mundo maior é que nosso aventureiro teria condições de realizar seu reajuste. Então, vamos continuar esta breve saga. Após o sequestro, Luderov se desesperou por não saber bem o que fazer sem a vidente Amantikai. Sabia-se que este povo rebelde e cruel não perdoava ninguém, muito menos os fraudulentos que tentavam enganar. A tribo era perdida, em meio à vasta floresta, com arbustos espinhosos em volta das suas terras, o que os tornava portadores de uma defesa natural ao ataque de qualquer grupo que os quisesse surpreender. Luderov não tinha opção, somente aguardar que seu destino fosse cumprido. Esperaria sua morte sem piedade feita pelos zumbis. Após diversos dias, Orames decretou o fim da procura ao fugitivo. Alegou ao povo que a tribo lamentava o ocorrido e os filhos de Luderov passariam para a guarda das mães e supervisão dos anciãos, já que eles tinham um sangue mais purificado, sem tendências a mazelas que os homens brancos traziam. Amantikai ficou desolada, pois sabia que o seu parceiro de descobertas tinha sido alvo de ação dos zumbis, mas não iria levantar esta hipótese,
pois tudo poderia deflagrar uma guerra entre os dois povos. Durante a noite, ela suplicou à bondosa senhora que auxiliasse a encontrar o fugitivo ou sequestrado, visto que sua importância se tornara relevante para a sobrevivência deles. Suas rogativas foram ouvidas e a Senhora do Milagre anunciou que Luderov estava vivo, mas preso em mãos dos zumbis, que confundiram de ser o responsável pela cura do povo. Não se preocupe, minha donzela, terá a chance de revê-lo. Ele é um elo importante entre seu povo e o nosso mundo. Suas ações no passado o obrigaram a realizar resgates coletivos. Por isso, tenha calma, não se aflija, que logo ele poderá ser libertado, tanto para a vida espiritual, como para continuar sua vida carnal. Dito isso, Amantica despertou de seu sono e se tranquilizou ao saber que em algum tempo veria seu companheiro de aventuras de contato espiritual. Não sabia que Luderov viria a ser a peça mais importante para a progressão de todos em direção às sublimidades do universo. Que Deus seja louvado em suas decisões. 39. O texto inicial. Tudo com o pão, não chegaremos ao chão. Tudo com o amor se faz o pão no coração. Tudo em vão se você não se faz alegrar. Tudo será conforme o amor no coração. Trata-se um refrão que, na juventude, Luderov ouvia dos lenhadores que trafegavam próximo à nossa casa, ainda nos Balcãs, e agora, nesta solidão de azarão, fico aqui a me perguntar o que fizera para ser confundido como algum soldado daquele povo. Luderov não se conformava com esta nova realidade. Estava, definitivamente, em isolamento na tribo zumbi. Naqueles tempos áureos de muita bonança, os dois irmãos italianos e seu gorila participavam de jogos e torneios com a comunidade local, e sempre que podiam disputavam, com a esperança de possuírem maior quantidade de animais e terras. O orangotango sempre se irritava com a presença de pássaros às proximidades. Uma dessas aves atrevidas viu o orangotango desprevenido e picou seu ombro, infestado de pequenos carrapatos, e voou para longe da jaula. Foi o suficiente para despertar a ira do macaco gigante e deixá-lo mais feroz com aquela agressão. Ele quebrou a jaula e correu em direção à floresta para nunca mais ser visto pelos seus donos. Certa manhã, já em liberdade, encontrou um chimpanzé fêmea gigante, com quem consumou um relacionamento. Desse cruzamento nasceram filhotes disformes em decorrência de alterações genéticas, devido à infecção de vírus de que o orangotango era portador. Daí, em momentos de fúria e agressão, feriram vários nativos da região, o que acabou por contaminar boa parte dos aldeões. Surgiu então, uma nova doença entre os humanos, que era transmitida de pessoa a pessoa, por contato com a saliva, comida dividida ou simples contato mais pessoal. O povo zumbi se originou dessa tribo, só que outros também foram contaminados, em menor grau, entre os quais como o povo de Amantica, que reuniu resistência maior ao realizarem cruzamentos com pessoas sadias de outras raças, gerando descendentes mais resistentes a tal contaminação. No fundo, eles foram vítimas de um orangotango contaminado, proveniente das regiões africanas, celeiro de muitas doenças desconhecidas do povo europeu. Milhares sofreriam suas consequências e conviveriam com as dores e a rejeição. Os zumbis tiveram vários descendentes que cruzaram com outros nativos, espalhando o vírus causador desta epidemia. Sobreviveram os mais fortes e os mais aptos para se adaptarem à sua fome de carne e sangue, podendo ser dos homens comuns ou iguais a eles. Neste breve relato, vemos que essas tribos próximas ao Vesúvio apresentavam uma linhagem comum, marcados pela presença em maior ou menor grau da doença. A escravidão que impunham em pessoas sadias era simplesmente um meio de gerar descendentes cada vez mais sadios, e neste ponto que entra uma vasta relação de aventureiros, caçadores e até pessoas comuns sequestradas.